e aí o presidente organiza com a resposta. Mas acho que todo mundo quer saber. A gente queria muito ouvir da pessoa que esteve à frente desse projeto de mudança do Flamengo, de transformação, de colocar o Flamengo onde ele sempre deveria estar, né? Do maior clube do Brasil, da maior instituição brasileira, a maior nação que existe dentro desse país. Mas qual é a sua visão, presidente? Assim, como você enxerga o Flamengo daqui a 3, daqui a 5? Qual é o caminho? Qual é a sua visão? Como esse projeto vai se expandir? Eu acho que todo mundo quer ouvir isso. E a segunda pergunta, eu tenho certeza que todo mundo quer saber mais ainda. Quais serão os reforços da janela? Se o presidente vai responder, eu não sei. Mas eu tenho que fazer a pergunta. Boa, presidente. Mas assim, eu sabia que isso ia acabar passando por esse problema. Começa na segunda pergunta. Não, claro que não, tá maluco. Mas assim, Mas é igualzinho. vou começar pela Segunda pergunta. Pela segunda, né? Pela janela, já que já estão exigindo aqui na minha frente. Assim, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é o seguinte: quando a gente montou esse plantel no Flamengo, uma das coisas que a gente estabeleceu lá é o seguinte: no Flamengo, a gente não contrata jogador para ser mais um. Jogador do Flamengo, tá certo? Tem que ser jogador que vai agregar valor e vai conseguir lutar para ser titular dentro de um plantel super qualificado, que é o plantel que a gente tem. Jogador meia força é a pior coisa que tem. Primeiro porque um dia ele acaba jogando, e a gente vai ver. Meu irmão fala isso. Entendeu? Caralho, tem que dar razão E pro meu segundo irmão. porque normalmente ele vai acabar jogando pouco e a gente vai ficar pagando e ele não vai ficar usando ele. Então assim, primeira coisa é isso. Então, quero lembrar que quando chegou e quando a gente montou a janela, o orçamento do clube, montou o orçamento, a gente falava em 30 milhões de euros. E se vocês forem ver, esses 30 milhões de euros foram gastos praticamente todos eles na janela de janeiro. Nós antecipamos a janela. O que nós fizemos esse ano? Na verdade, o planejamento desse ano do futebol nós começamos em outubro, quando o Sampaoli sai e a gente traz o Tite no início de outubro. Ele já fica no final do ano avaliando todo o plantel que a gente tinha. Tivemos grandes discussões ali no final do campeonato, em dezembro, para projetar o que seria necessário para a janela de janeiro. E aí chega na janela de janeiro, a gente traz o Vinha, que é o lateral esquerdo da seleção uruguaia, a gente traz o Léo Ortiz, que é o objeto do desejo, acho que de todos os clubes do Brasil, não só porque pela qualidade de zagueiro que ele é, mas um jogador que tem uma qualificação, acho que toda especial para sair jogando com a bola e tudo isso e tal. E isso foi plenamente avaliado pelo scout. E aquele que, pelo nosso scout, foi considerado o melhor jogador em atividade em algum clube na América do Sul no ano passado, que era o De La Cruz. E que foi, vamos dizer assim, uma dificuldade enorme para a gente poder negociá-lo, porque você está negociando com quem não quer negociar, que é o River Plate. Você chegava lá e falava para o River Plate: olha, eu queria negociar com vocês. Mas os caras disseram assim: mas eu não quero negociar com vocês. Então assim, a gente teve que ir no jogador, no fundo a gente foi em cima do jogador, teve que negociar com o jogador e depositar o pagamento da multa, ponto. Cash, aliás, como a gente pagou hoje, cash. Pagamos aqui. Sempre no dia. Não tem conversa. É a única maneira que tinha, eu não tinha como negociar. Eu quero pagar aqui devagarzinho, então não tem conversa. Ou paga cash ou não vai levar o jogador. Pagamos a multa e pronto, fim. Tiramos o jogador de lá. Então assim, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: gente, a gente já qualificou. O problema é o seguinte, que a gente faz o negócio em janeiro, chega aí de julho, o pessoal vem de novo, né? Bom, o fato da gente ter feito isso já, a janela em julho, não significa que a gente não esteja olhando o mercado aí. E continuando a discutir lá com o pessoal, lá com o técnico, com o comitê do futebol, com o pessoal do scout, tudo isso. E uma coisa que as pessoas falam muito, né? É que você não tem reserva para a Arrascaeta. Gente, se no Flamengo a posição da Arrascaeta é uma posição realmente muito importante em qualquer time, mas, gente, assim, o
reserva com o Arrascaeta é difícil, porque ele joga muito. E assim, você. Então, assim, a gente tem hoje um rapaz, que é o Lohan, que é um jovem que a gente colocou naquela posição, jogando nesse período que o Arrascaeta estava cedido aí para a Copa América, que se desempenhou bem. Mas assim, a gente continua olhando e não é segredo para ninguém, porque tudo no Flamengo vaza, todo mundo sabe de tudo que acontece, né? E o Flamengo estava conversando com o Claudinho, que é um objeto do desejo antigo nosso. A gente já vem conversando. E o problema com ele não é muito diferente do problema do De La Cruz, porque o problema com o Claudinho é que você negociar com o clube lá é complexo, entendeu? Então, assim, a gente foi negociando e eles foram estabelecendo condições para poder liberar o jogador. Até um ponto, no ano passado, quando a gente começou, a gente não sentiu o jogador ainda tão, vamos dizer assim, motivado. Aquela história, se você convencesse o clube, ele vinha, mas ele não estava muito... Ele, assim, o que posso dizer para vocês é que agora ele está motivado realmente a vir, que é muito bom. Eu não costumo conversar com um jogador, principalmente antes de ser jogador do Flamengo, mas eu já tive uma conversa por telefone com ele, e até para testar isso, e eu vi que ele realmente está motivado para vir. Foram feitas várias iniciativas de aproximação, de negociação, e tinha sido estabelecido um valor pelos negociadores lá do clube deles, e o Flamengo chegou nesse valor. A gente acabou chegando, o nosso interesse no jogador é tão grande que a gente chegou nesse valor. Mas o problema lá é que quando a gente chegou nesse valor, os caras subiram o valor. Então assim, a gente chegou na proposta que eles queriam, eles pegaram e disseram, não, agora não é mais isso. Nitidamente dizendo o seguinte, cara, eu não quero vender o jogador. Bom, mas aí a história agora a gente chegou com o jogador e falou, cara, assim, ó, o que dava pra gente fazer, a gente já fez. Eles acertaram com você que por esses valores eles te liberaram. E te liberavam. Agora cabe a você pressioná-los para dizer que você realmente quer. Então esse é o problema do Claudinho na janela, que vou te dizer sinceramente, é o jogador que a gente está atrás nessa janela. Até porque, assim, quando a gente olha, não é muita coisa que a gente precisa para o nosso plantel, tá certo? Mas é uma posição, uma função que, por tudo que a gente discutiu no Conselho de Futebol, com os scouts e com o técnico do clube, seria algo para agregar dentro dessa situação que a gente está vivendo, que é ter que competir em 3 competições, graças a Deus, né? Porque a gente quer competir tudo mesmo e precisa ter um plantel mais qualificado, e ainda tendo os nossos jogadores nem podendo descansar muito, porque nas datas que eles poderiam descansar, que são as datas FIFA, a gente já tem 5 jogadores aí que saíram na época da Copa América, e agora com essa notícia de que a CBF, o Dorival está querendo nessa próxima convocação chamar vários jogadores brasileiros para convocar, correndo o risco de ainda ter um impacto ainda maior dos nossos jogadores. Bom, então isso aí é a primeira pergunta. A segunda?